vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aí à parte de revisão do curso de Física e Sociedade, antes de entrar na parte de Física de fato, e a gente vai ver agora a parte de zeros de uma função. Esse conteúdo de zero de uma função, vocês vão ver que é muito importante, mais à frente do curso, por exemplo, quando vocês estiverem estudando Física 1, vocês forem estudar a parte de cinemática, achar zero de uma função é resolver uma questão de encontro, por exemplo. Também em equações diferenciais, no curso mais adiante de matemática, que vocês vão ver, resolver um sistema de equação, resolver uma equação diferencial, no final dos contos, é achar zero de uma função. Daí a importância de a gente aprender como calcular zero de uma função. E, basicamente, em termos de gráfico, se a gente tem aqui nosso y, como a gente já vinha descrevendo, nosso x na horizontal, se imagine uma função qualquer aqui, tá? Imagine essa função aqui. Quando a gente fala de zero de uma função, basicamente a gente está olhando o quê? A gente está olhando os pontos em que minha função corta o eixo x. Então, se eu olhar para esse gráfico aqui, esses aqui são os pontos em que minha função corta o eixo x. Esses são os zeros de minha função, dessa minha função. Não importa que função é essa, a gente não precisa se preocupar em qual seja essa função, a gente só está definindo aqui o que são esses zeros da função. Em termos de par ordenado, zero da função representa o quê? A gente vê que nossa ordenada é zero e nossa abscissa é um xi. 1, 2, 3, 4. 4 zeros aqui. Então, todo ponto que satisfizer x e 0, ou aquela outra notação que a gente vinha discutindo, né? F de x, x e f de x igual a 0, tudo que satisfizer essa condição aí são zeros na função. Então, só como um exemplo, a gente vai fazer um caso em que é comum lá no ensino médio e a gente acaba gravando, decorando fórmula, e nada mais é do que algo que você pode demonstrar facilmente. Tá? Então, a gente vai ver uma equação, um polinômio de segundo grau de forma genérica. Imagine o seguinte polinômio. Isso aqui é nosso f de x, tá bom? Então a gente vai achar os zeros dessa função, a gente quer basicamente que esse f de x seja igual a 0. Tá? Nesse caso aqui a gente tem que A, B e C pertencem aos reais. Tá? Só isso, essa é o que a gente está exigindo aqui. É lógico, né? Eles são diferentes de zero aqui, né, nessa situação. Então, para resolver essa questão, a gente vai usar aquela propriedade que a gente vê desde lá da matemática fundamental. Tudo que você fizer de um lado da equação, você faz do outro para manter a igualdade. Então, vou dividir os dois lados dessa equação por A. Então, quando eu divido por A, eu tenho x ao quadrado, A sobre A1, mais B sobre A, x, mais C sobre A, isso. Então, tem que dividir o outro lado da equação por A também. 0 sobre A, 0 dividido por qualquer A, que não seja 0, lógico, é 0. Então, o problema é resolver isso aqui. Se a gente pegar x mais esse termo que multiplica por x dividir por 2, é o que a gente chama de completar quadrado e elevar isso ao quadrado, quadrado perfeito. A gente sabe resolver isso. O quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro está aqui. 2 vezes o primeiro vezes o segundo é esse termo aqui, ó. Por isso que a gente dividiu por 2, o termo que multiplica x. Mais c sobre a. Então, mais o quadrado do segundo. Só que o quadrado do segundo termo, que é b quadrado sobre 4a quadrado, não está contido nessa forma. Então, a gente subtrai ele aqui, tá bom? b sobre 2a ao quadrado. A gente subtraiu mais c sobre a igual a 0. Então, essa equação aqui é igual a cima, tá bom? É exatamente a mesma equação de cima, só que eu reescrevi essa equação com o intuito de resolvê-la, basicamente, tá bom?
Então, aqui o que a gente faz? Se eu subtrair esse termo dos dois lados da equação, então, quando eu digo subtrair, eu vou passar isso aqui com um sinal trocado, mas no final das contas eu estou subtraindo esse termo dos dois lados da equação. Quando eu subtrair esse termo desse lado de cá, dá zero. Ele mais o negativo dele dá zero. E aí aparece, tudo que eu fizer de um lado faço do outro, aparece esse termo do lado de cá. Então eu tenho que x mais b sobre 2a ao quadrado vai ser igual a d2 sobre 4a quadrado. E aqui eu vou multiplicar também esse termo por 1. Eu vou multiplicar por 4a no seu numerador e 4a no denominador. É colocar Então vocês notem que aquele último termo é basicamente esse aqui, só que eu multipliquei o numerador e o denominador por 4a. O número 1 é o número neutro da multiplicação, então não alterei meu resultado. O que é que a gente tem aqui? Então a gente tem um denominador igual, posso colocar em evidência. E o que eu vou fazer no próximo passo é tiro a raiz quadrada dos dois lados dessa equação. Então, como eu tenho esse termo que é o quadrado, tanto esse valor aqui com sinal positivo, quanto esse valor com sinal negativo, satisfaria essa equação. Então, o que eu tenho é, isso é mais ou menos, eu tenho 2, tirar a raiz desse termo, coloco 1 sobre 4a quadrado em evidência, tirei raiz quadrada dos dois lados dessa equação. Tá bom? E o mais ou menos, porque tanto sinal positivo quanto negativo satisfaz essa equação. Bom, esse termo de cá, eu continuo tendo esse sinal de mais ou menos, raiz do produto de termos é o produto das raízes. Então, é raiz desse termo vezes a raiz desse termo. Então, eu tenho que, isso aqui dá 1 sobre 2a, que é a raiz de 1 sobre 4a quadrado, 1 sobre 2a, mais vezes raiz de... Tá bom? Isso aqui eu tenho expoente do expoente, potência de potência, não é isso? Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Tá bom? Então isso aqui vai ter x mais b sobre 2a, porque 2 vezes 1 sobre 2 é exatamente 1. Bom, se eu subtraio agora esse termo aqui dos dois lados da equação, o que eu tenho? Eu tenho que x é igual a v negativo mais ou menos raiz quadrada de v2 menos quadrado c dividido por 2a. E nesse caso aqui, eu também coloquei em evidência o denominador, coloquei o denominador em evidência. Bom, então, essa é a forma que você pode utilizar no final para resolver qualquer polinômio de grau 2 que você tiver interesse de calcular zero da função, beleza? Então, zero de função é isso aqui. Vou fazer um exemplo agora, para a gente só vou aplicar, imagine que o nosso A, vou apagar aqui, imagine que o nosso A seja 1, imagine que o A seja 1, então a gente vai ter x quadrado, o nosso B seja 5 negativo e o nosso C seja 6. Isso é igual ao nosso f de x. A gente quer saber o zero dessa função, então eu igualo isso a zero. No final das contas, é só eu aplicar aquele resultado ali. Tá? Para eu aplicar aquilo ali, eu tenho que x é igual a quanto? Qual o valor de x? Tal que f de x vai ser zero. É esse que eu vou calcular agora. O negativo
de 5 negativo, mais ou menos raiz de 5 negativo ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes C, dividido por 2 vezes 1, que é o próprio 2. Tá aí. Então, nesse caso, negativo de negativo dá positivo 5 mais ou menos raiz de 25 menos 24 dá 1, mais ou menos raiz de 1, que é exatamente 1, dividido por 2. Então, os dois números que satisfazem isso é x é igual ao primeiro sinal negativo, 2, x1 é 2, e x2, a segunda raiz de minha equação, é 4. Então, se você substituir tanto x igual a 2 quanto x igual a 4 nessa equação, você vai encontrar y igual a 0. Então, perdão. 3. Então, só para em sala de aula a gente faz isso para ver se o aluno está prestando atenção. Tá bom? Como isso é uma aula gravada, força do ar, tá bom? Então a gente vai parar essa parte agora e depois, no próximo momento, a gente vai dar continuidade aí com a revisão matemática, tá bom?